El entrou na fila da confissão às 5 da manhã. Havia dormido 2 horas. Havia percorrido 340 quilômetros de trem para chegar até aquela porta de madeira escura, e o coração batia de um jeito que ela não conseguia explicar para ninguém. Quando chegou a sua vez e se ajoelhou no confessionário, antes de abrir a boca, antes de dizer uma única palavra, a voz do frade do outro lado da grade murmurou o nome dela. Disse o nome dela. E depois começou a listar, um por um, os pecados que ela nunca havia contado a ninguém. Os que ela havia guardado por 16 anos. Os que ela havia levado à cama, à mesa, ao trabalho, sem falar com Deus sobre eles porque achava que nem Deus merecia ouvir. Ela calou durante 53 anos. Não por vergonha, porque havia algo naquilo que, se ela tentasse colocar em palavras, poderia não resistir. Meu nome é Doutora Renata Cavallo. Fui psicóloga clínica por 38 anos, com formação em neurociência cognitiva pela Universidade de Pádua. Realizei mais de 4.200 sessões de anamnese psiquiátrica ao longo da minha carreira. Minha formação inteira foi construída sobre uma premissa: o que o ser humano não pode provar, não pode reivindicar como real. Quando fui a San Giovanni Rotondo pela primeira vez, não fui como devota. Fui porque minha paciente I, uma mulher de 72 anos, lúcida, sem histórico de episódios dissociativos, sem uso de psicotrópicos, me apresentou um testemunho que eu não conseguia classificar dentro de nenhum quadro clínico que eu conhecesse. E havia 3 coisas nesse testemunho que eu precisava entender. A primeira: como um homem analfabeto em línguas estrangeiras respondia fluentemente em polonês, alemão e inglês dentro do confessionário, línguas que ele jamais havia estudado, confirmado por 4 décadas de registros da ordem. A segunda: o que era aquele perfume? Aquele perfume específico que 12 médicos, em momentos diferentes e sem combinação prévia, descreveram usando a mesma palavra. A mesma. Não parecida. Idêntica. A terceira, a que me tirou o sono por anos, era uma carta. Uma carta que minha paciente havia guardado em um envelope lacrado por 53 anos, entregue pelo próprio Padre Pio no momento da confissão, com a instrução de não abrir antes de uma data que ele havia sussurrado no seu ouvido. Uma data que estava a 2 anos de distância quando eu ouvi aquilo pela primeira vez. Por 51 anos eu não entendi por que aquela data. Até que entendi. Por 38 anos eu calei o que vou contar agora. Hoje, conto tudo. Comecei a trabalhar com testemunhos religiosos em 1984, não por fé, mas por método. A minha diretora de dissertação havia estudado o fenômeno da sugestão coletiva em contextos de devoção popular, e eu fui contratada como pesquisadora assistente para conduzir entrevistas estruturadas com pessoas que alegavam ter tido experiências sobrenaturais. O protocolo era simples: aplicar o questionário de experiências anômalas, cruzar com histórico clínico, identificar vetores de sugestão social. Em 94% dos casos, havia uma explicação que cabia dentro do manual. Em 6%, havia algo que precisava de mais perguntas. Meu ponto de partida com Padre Pio foi uma mulher. Vou chamá-la de Senhora C, porque ela nunca me autorizou a usar o nome completo. 72 anos, professora de história aposentada, moradora de Bari. Nenhum histórico psiquiátrico relevante. Ela foi encaminhada a mim por um colega que havia tentado 3 sessões sem conseguir uma narrativa coerente. Ela não era incoerente. Ela era precisa, detalhada, cronologicamente impecável. O problema era o conteúdo. Ela havia se confessado com Padre Pio em março de 1956. Tinha 19 anos naquela época. A fila para o confessionário começava às 4 da manhã. Ela chegou às 4h45 e ficou em 17ª posição. O confessionário ficava na sacristia da igreja de Santa Maria delle Grazie, em San Giovanni Rotondo. A madeira da grade estava desgastada na parte de baixo, onde centenas de joelhos haviam pousado antes do dela. Ela me descreveu isso com uma precisão que não correspondia a uma memória construída ou romantizada. Havia detalhe demais. Odor de cera queimada,
o barulho de uma torneira pingando em algum lugar do corredor, a respiração de uma senhora mais velha à sua esquerda. Quando chegou a sua vez, ela se ajoelhou, fez o sinal da cruz, e antes que pudesse dizer as palavras iniciais da confissão, a voz do outro lado disse o nome dela. Não minha filha. Não diga. Disse o nome dela. O nome completo, incluindo o nome do meio, que ela não usava socialmente, e que não estava em nenhum documento que tivesse apresentado à ordem. E depois começou a confessar por ela. Isso que ela me contou levou 3 sessões para eu transcrever completamente, porque ela parava no meio. Era uma mulher que havia ensinado história por 35 anos, tinha vocabulário, tinha capacidade analítica, e ela parava no meio porque chorava. 53 anos depois, chorava. Agora, o que eu precisava verificar era simples do ponto de vista metodológico. Isso era possível? O fenômeno da leitura dos corações atribuído a Padre Pio estava documentado em algum arquivo verificável? E se estava, havia um padrão? Havia consistência suficiente para excluir viés de confirmação, memória retrospectiva distorcida, sugestionabilidade? Aquela pergunta me levou a San Giovanni Rotondo pela primeira vez em março de 1986. E foi lá que a senhora C me entregou o envelope. Era um envelope branco, do tamanho de uma folha de carta dobrada ao meio. O papel havia amarelecido nas bordas. O lacre estava intacto. Era cera vermelha, com a impressão de um pequeno crucifixo, da qual ela me mostrou a fotografia que havia tirado antes de me entregar. Ela disse: ele me deu isso depois da confissão. Disse para eu não abrir antes do dia 23 de setembro de 2009, uma data 53 anos à frente do momento em que ele entregou o envelope. 23 de setembro. Eu guardei o envelope e comecei a entender que havia algo ali que nenhuma das minhas ferramentas de anamnese estava preparada para tocar. A primeira anomalia documentada que encontrei nos arquivos de San Giovanni Rotondo não foi a leitura das almas. Foi uma planilha médica. Em 1920, o médico Amico Bignami, professor de patologia da Universidade de Roma, foi enviado pelo Vaticano para examinar os estigmas de Padre Pio. Bignami era cético declarado, e o relatório dele foi exatamente o que eu esperaria de um cientista do início do século XX. Claro, metódico e profundamente perturbado. Não porque havia encontrado fraude, porque havia encontrado algo que não sabia como classificar. As feridas mediam, em média, 2 centímetros de diâmetro nas palmas e 1 centímetro e 8 milímetros nos pés. A do lado esquerdo do peito, correspondente à lança nas representações tradicionais, media 7 centímetros de comprimento por 3,5 de largura. Bignami aplicou iodo nas feridas das mãos com a intenção de selar e observar cicatrização, algo que uma ferida normal produziria em 7 a 10 dias em condições assépticas básicas. Voltou 48 horas depois. As feridas estavam exatamente como antes. Voltou em 8 dias, exatamente como antes. Voltou em 16 dias, sem variação mensurável. Em 22 de julho de 1920, Bignami escreveu no seu relatório final: a natureza das feridas não corresponde a nenhum quadro patológico que eu possa identificar com os recursos disponíveis. A ausência de processo infeccioso em uma ferida aberta, exposta, por período superior a 16 dias, não tem paralelo na literatura médica que conheço. Esse era o dado 1, e havia um problema com ele. O problema era que Bignami havia tentado resolver a questão usando o protocolo de oclusão e havia falhado. Então vieram outros médicos. Em 1925, o Dr. Giorgio Festa, médico pessoal de Padre Pio por vários anos, publicou uma monografia clínica de 142 páginas sobre as feridas. Festa era católico, o que tornava o seu testemunho menos convincente para os fins de pesquisa que eu precisava. Mas os dados brutos que ele registrou tinham valor independente da sua interpretação. Festa mediu as feridas em 16 ocasiões diferentes entre 1921 e 1935. O diâmetro médio das palmas, 2 centímetros e 4 milímetros. A variação entre as 16 medições, menor que 0,2 milímetros. Em 14 anos,
As feridas não haviam mudado em dimensão mensurável. Isso era o dado 2. E o problema com ele era ainda mais grave. Uma ferida que não cicatriza e não aumenta não segue nenhum processo biológico identificável. Ela nem piora nem melhora. Simplesmente existe. Então veio o Dr. Luigi Romanelli, chefe de medicina interna do Hospital Civil de Barletta, enviado pelo bispo de Melfi em 2 ocasiões distintas, maio e julho de 1919. Romanelli era o que eu precisava. Nem devoto, nem antagonista declarado. Um clínico de formação, com reputação estabelecida, que não tinha razão para falsificar em nenhuma direção. O relatório de Romanelli era de 31 páginas. Eu li na íntegra na biblioteca do convento, em uma tarde de março, com luz natural insuficiente e uma lente de aumento emprestada por um dos frades. A frase que ficou comigo estava na página 18. A ferida da palma esquerda permite a passagem de luz através do tecido quando examinada a certa angulação. Não há tecido necrótico, não há supuração. A temperatura da borda da ferida, medida com termômetro clínico em contato direto, era de 36,8 graus Celsius, temperatura corporal normal. A ferida se comporta como se fosse parte integrante do corpo, não como uma ruptura de continuidade. Atravessava a palma de lado a lado. Via-se a luz através dela. E a pele ao redor estava saudável. Fiquei parada diante daquela frase por um tempo que não sei medir. Não porque fosse assustadora, porque era tecnicamente impossível que aquela descrição correspondesse a qualquer fenômeno que eu houvesse estudado. Uma ferida perfurante nas palmas das mãos, persistindo por mais de 50 anos, porque os estigmas de Padre Pio duraram desde setembro de 1918 até a sua morte em setembro de 1968, exatamente 50 anos, sem infecção, sem necrose, sem variação de temperatura, sem alteração de dimensão. Eu precisei sair da biblioteca. Fui ao pátio do convento e fiquei em pé durante uns 20 minutos, sem fazer nada. E foi lá, naquele pátio, que um dos frades mais velhos do convento se aproximou de mim e disse: "A senhora está pesquisando as feridas?" Eu disse que sim. Ele disse: "Então a senhora precisa saber o que aconteceu no dia em que ele morreu. Se o que você acabou de ouvir tocou algo dentro de você, quero te dar uma coisa antes de continuar. Preparei uma novena a Padre Pio, completamente grátis, para que você possa rezar pelo que carrega por dentro, pelo que talvez você também nunca tenha colocado em palavras. Está na descrição, o primeiro link, logo abaixo deste vídeo. Baixe, reze nesses 9 dias, leve com você. Mas antes de te contar o que o frade me disse naquele pátio, preciso te levar de volta àquele confessionário, porque o que acontecia lá dentro era mais estranho do que qualquer ferida aberta. O frade Geraldo tinha 76 anos quando falou comigo naquele pátio. Havia entrado na ordem em 1948, com 22 anos, e havia convivido com Padre Pio por 20 anos. Era um homem pequeno, de mãos grossas, com os olhos de quem passou décadas acordando antes do sol. Ele me disse o seguinte: no dia 23 de setembro de 1968, quando preparamos o corpo para o enterro, os frades que o lavaram vieram me chamar, porque não havia nada. Eu perguntei o que ele queria dizer com não havia nada. As feridas. As 5 feridas que ele tinha carregado por 50 anos. A pele estava intacta, sem cicatriz, sem marca, como se nunca tivessem existido. Eu fiquei olhando para ele. A senhora é médica? Eu disse que era psicóloga, com formação em neurociência. Ele acenou com a cabeça lentamente. Então a senhora sabe que não é assim que funciona. Uma ferida que dura 50 anos deixa marcas. Fibrose, queloide, pigmentação permanente. Mas não havia nada. Eu coloquei o dedo onde eu havia visto a ferida centenas de vezes. Pele lisa. Precisei processar isso com cuidado metodológico, porque o testemunho de um frade devoto sobre o corpo de um homem que ele amava não é por si só evidência verificável. Mas havia um detalhe que tornava esse testemunho diferente dos que eu havia coletado antes. Havia um registro fotográfico do corpo de Padre Pio preparado pelo velório, tirado por um fotógrafo da imprensa italiana que havia sido admitido no convento na manhã de 24 de setembro.
As fotografias estavam nos arquivos do convento. Eu as examinei durante 2 horas com a lente de aumento. A resolução não era a de uma câmera moderna, mas era suficiente. As mãos de Padre Pio nas fotografias do velório mostravam a pele das palmas sem a ruptura que havia sido documentada por Bignami, Romanelli e Festa por décadas. A pele estava lisa. Aquilo era o dado 3. E o problema que ele abria era o maior até então. Se as feridas haviam desaparecido no momento da morte, isso significava que não eram uma condição patológica autônoma entranhada no tecido. Eram algo que respondia a outra variável. Uma variável que 50 anos de medicina não haviam conseguido identificar. E agora eu tinha um segundo problema, que era pior. Porque o frade Geraldo não havia terminado de falar. Ele disse: "Mas o que a senhora precisava ter visto era o confessionário. A senhora sabe sobre o confessionário?" Eu disse que tinha algumas informações. "Não", ele disse. "A senhora sabe sobre o que acontecia com as pessoas que vinham de longe, as que ele nunca havia visto, de países que ele nunca havia visitado, falando línguas que ele nunca havia estudado?" E foi aí que o problema deixou de ser médico. O confessionário de Padre Pio funcionou por mais de 4 décadas. As filas para se confessar com ele chegavam a durar 3 dias. Pessoas vinham da Polônia, da Alemanha, dos Estados Unidos, da América do Sul. Pessoas que não falavam italiano. E havia um conjunto de testemunhos, coletados de forma independente por pelo menos 3 pesquisadores diferentes entre 1940 e 1965, que descreviam o mesmo fenômeno. O pesquisador americano Charles Mortimer Carty compilou uma série de depoimentos que eu encontrei em tradução italiana nos arquivos do convento. Carty havia coletado entre 1951 e 1955 42 testemunhos de pessoas que se haviam confessado com o Padre Pio. Desses 42, 17 descreviam alguma variante do mesmo evento. Padre Pio havia falado com eles na língua deles, ou havia dito algo que só eles podiam saber, ou havia nomeado um pecado específico antes que a pessoa o mencionasse. 17 de 42. 40%. Isso não era estatisticamente descartável como coincidência ou confabulação. Mas o que me importava naquele momento era um caso específico que o frade Geraldo mencionou. Não estava nos arquivos de Carty. Estava na memória daquele homem de 76 anos, e ele me narrou com uma precisão que me fez parar de anotar e simplesmente ouvir. Em 1953, havia chegado a San Giovanni Rotondo um homem chamado Jan Tiranowski, um polonês de 41 anos que havia viajado de Cracóvia até o sul da Itália por 8 dias, com documentação provisória obtida com dificuldade no clima político da época. Ele não falava italiano, falava polonês e um pouco de alemão. Havia chegado à fila da confissão às 3:30 da manhã e esperado 6 horas e 20 minutos. Quando entrou no confessionário, Padre Pio respondeu em polonês. Não respostas monossilábicas. Uma conversa. Uma confissão completa, conduzida em polonês, que durou 18 minutos, segundo a contagem de 2 frades que estavam próximos, e ouviram a língua sem entender o conteúdo. Eu tive acesso ao testemunho escrito de Tiranowski, transcrito em polaco e traduzido para o italiano por um padre dominicano em 1956. O texto tinha 7 páginas. Na página 3, Tiranowski escreveu: "Ele falou em minha língua como se houvesse nascido em Varsóvia, não com sotaque estrangeiro, com a fluência de quem usa aquelas palavras há toda uma vida. E disse coisas que eu havia guardado desde os 18 anos, coisas que aconteceram em um lugar que ele nunca poderia ter visitado." Padre Pio havia nascido em Pietrelcina, no sul da Itália, em 1887. Nunca saiu do sul da Itália, com exceção de breves deslocamentos dentro do país. Os registros da Ordem Capuchinha documentavam todos os seus deslocamentos com precisão. Não havia registro de qualquer viagem à Polônia, à Alemanha ou a qualquer país de língua não latina. E havia mais um dado que o frade Geraldo me forneceu naquele pátio que eu não esperava e que abriu um problema que eu carregaria por anos antes de entender. Ele disse:
O senhor sabe a língua que ele mais usava depois do italiano? Eu disse que não sabia. Português. Os peregrinos do Brasil eram numerosos. Havia semanas que a maioria da fila era brasileira. E ele respondia, sem nunca ter estudado. Eu anotei isso, circulei a palavra e coloquei uma interrogação grande ao lado dela. Porque havia algo no testemunho da senhora C, aquela mulher de 72 anos que me havia trazido até ali, que ela havia mencionado na segunda sessão e que eu havia arquivado sem entender completamente. Ela havia dito que, durante a confissão, Padre Pio havia mencionado um nome, o nome de uma pessoa que ela conhecia. Alguém que, segundo ela, ele não poderia saber que existia. Eu não havia investigado aquele detalhe ainda, e agora eu precisava. Voltei a Bari 2 dias depois. Marquei sessão com a senhora C para a semana seguinte. Mas antes de partir de San Giovanni Rotondo, passei mais 4 horas nos arquivos do convento, desta vez procurando um tipo diferente de registro. Os livros de queixas e advertências eclesiásticas contra Padre Pio. Porque havia outro lado nessa história que eu precisava verificar. Padre Pio não havia sido tratado como santo durante toda a sua vida. Muito pelo contrário. Entre 1923 e 1933, ele havia sido submetido a restrições severas pelo Santo Ofício. Por um período de 2 anos, entre 1926 e 1928, foi proibido de celebrar missa publicamente, proibido de responder cartas, proibido de confessar mulheres. As investigações eclesiásticas contra ele resultaram em 4 relatórios oficiais, entre 1919 e 1931. Eu li os 4. O que me chamou a atenção não era a hostilidade dos relatórios, que era evidente em alguns deles. Era o que os relatórios não conseguiam refutar. Mesmo os documentos mais críticos, aqueles claramente escritos por autoridades que queriam encontrar fraude, paravam diante dos dados médicos. O Monsenhor Rafaelo Carlo Rossi, designado pelo Vaticano para investigar Padre Pio em 1921, chegou ao convento com a disposição declarada de encontrar autoenganação ou impostura. O relatório final de Rossi, de 93 páginas, reconhecia: não encontrei evidência de fraude deliberada nas feridas. A condição médica não tem explicação que eu possa fornecer. Aquilo era de 1921. Eu estava lendo aquilo em 1986, 65 anos depois, com mais recursos metodológicos disponíveis, e a conclusão era a mesma. Mas havia uma linha no relatório de Rossi que não estava relacionada com as feridas. Estava em uma seção que ele intitulou Observações Comportamentais no Confessionário. A linha dizia: foram coletados 8 testemunhos de confessandos que afirmam que o Padre Pio nomeou pecados antes de serem confessados. Em 2 casos, os testemunhos foram corroborados por uma segunda pessoa presente no momento. Não tenho explicação racional para esses 2 casos. 2 casos corroborados, em 1921. Rossi era um inquisidor. Sua função era encontrar fraude, e ele estava dizendo, no seu próprio relatório oficial, que havia 2 casos que ele não conseguia explicar. Aquilo foi quando eu precisei começar a separar o que eu sabia do que eu sentia, porque o que eu sentia estava começando a interferir com o método, e isso era um problema para o qual eu não havia sido treinada. A sessão com a senhora C foi em uma segunda-feira à tarde. Ela chegou 15 minutos antes, como sempre. Café na mão, casaco cinza, aquele jeito de sentar que eu já conhecia, levemente inclinada para frente, como se estivesse sempre prestes a dizer algo importante. Eu perguntei sobre o nome que Padre Pio havia mencionado durante a confissão. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: era o nome da minha irmã. Eu esperei. Minha irmã havia morrido 6 meses antes, em setembro de 1955. Ela tinha 22 anos. Ninguém sabia, além da família. Eu não havia contado a ninguém em San Giovanni Rotondo. Não havia cartão de identidade com o nome dela. Nada. E o que ele disse sobre ela? Ela deu uma pausa longa. Ele disse que ela estava bem, e que o que eu carregava por ela, a culpa, eu podia soltar.
que não havia nada para carregar. Eu anotei isso. E havia? Perguntei. Ela me olhou com aqueles olhos que tinham 72 anos de memória dentro. Havia. Havia uma coisa. Uma coisa que eu nunca tinha dito para ninguém. E era exatamente essa coisa que ele nomeou. Eu não vou reproduzir o conteúdo daquilo. Não é meu para contar. Mas posso dizer que era específico. Com data, com lugar, com um contexto que não poderia ter sido deduzido de informação pública ou observação comportamental. Era o tipo de coisa que uma pessoa carrega no fundo da memória por décadas, sem nunca pôr em palavras, porque colocá-las em palavras significa enfrentá-las de frente. E um frade que ela havia visto pela primeira e única vez na vida havia dito essas palavras por ela. Depois dessa sessão, fui para casa, fiz chá e fiquei sentada à mesa da cozinha por quase 2 horas sem fazer nada. E o que me ocupava a cabeça não era o mistério em si. Era uma pergunta metodológica simples. Qual seria o custo de admitir que havia algo aqui que eu não sabia explicar? Porque havia algo que nenhum dos meus protocolos havia preparado. E era isso. Às vezes, a anomalia não está no dado. Está no fato de que o dado existe. Se você baixou aquela novena que mencionei, já sabe do que estou falando. Essa sensação de que algumas coisas chegam para nós antes de conseguirmos entendê-las. Se ainda não baixou, ela continua lá. O primeiro link na descrição, abaixo do vídeo. Reze por quem você carrega por dentro. E se estas histórias significam algo para você, é aqui que eu continuo reunindo elas. Mas o que encontrei na semana seguinte nos arquivos de Bari mudou até a forma como eu conduzia minhas entrevistas. Passaram-se 3 meses da minha primeira visita a San Giovanni Rotondo. Eu havia voltado ao trabalho clínico, havia retomado sessões regulares, havia arquivado temporariamente os materiais do convento enquanto processava o que havia coletado. Mas havia uma ponta solta que me incomodava. O caso de bilocação. Eu havia lido sobre isso antes de ir a San Giovanni Rotondo, mas havia tratado como um material hagiográfico, sem valor metodológico. A bilocação, o fenômeno de uma pessoa ser vista simultaneamente em 2 lugares diferentes, era, do ponto de vista neurológico, impossível. Não havia mecanismo. Então eu havia deixado de lado. Mas nos arquivos do convento havia um conjunto de documentos que o frade Geraldo havia mencionado no final da nossa conversa, quase como um acréscimo. Os registros da Força Aérea Americana. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, San Giovanni Rotondo estava em área operacional. Um esquadrão de bombardeiros americanos havia recebido a missão de atacar um depósito de munições localizado nos arredores da cidade. O comandante do esquadrão, tenente-coronel entrevistado em 1967 por um jornalista italiano, relatou o seguinte: enquanto se aproximava do alvo em altitude operacional, ele viu a figura de um frade com os braços abertos à frente da formação. A figura era visível a olho nu, em altitude de 3.000 metros, e não correspondia a nenhuma aeronave ou objeto identificado pelo radar. Ele abortou a missão. Eu sei o que a metodologia diz sobre isso. Estresse operacional, fadiga visual, pareidolia em contexto de alta tensão. Essas são hipóteses válidas. O que me impediu de descartá-las completamente foi o relatório posterior do próprio esquadrão, que havia sido reclassificado e parcialmente disponibilizado após a guerra. O relatório mencionava que 5 dos 8 pilotos haviam visto a mesma figura. 5 de 8, em posições diferentes da formação, sem contato visual entre eles no momento da observação. 5 testemunhos independentes, simultâneos, descrevendo o mesmo objeto não identificado, em posições dispersas no espaço aéreo. Isso não era a geografia. Era um problema de correlação de testemunhos que eu precisava tratar com o mesmo rigor que qualquer outro conjunto de dados. E havia um dado adicional que o jornalista havia incluído na entrevista de 1967. O comandante do esquadrão, após a guerra, havia ido a San Giovanni Rotondo. Não porque fosse católico, ele era protestante, de Ohio.
Havia ido porque queria ver o rosto do homem que ele havia visto no ar. E quando entrou na igrejinha e viu Padre Pio por primeira vez, havia dito simplesmente: "É ele." Eu arquivei isso com uma nota: verificar registros militares, datas, nomes das unidades. 3 semanas depois, um colega meu historiador, que eu havia consultado sem entrar em detalhes sobre o caso, enviou-me por correio uma cópia de um documento do Arquivo Militar Americano que ele havia encontrado enquanto pesquisava outra coisa. Era um relatório operacional da 99ª Esquadrilha de Bombardeiros, datado de agosto de 1943, descrevendo o aborto de uma missão sobre a Puglia por avistamento de objeto aéreo não identificado de origem desconhecida, confirmado por múltiplos membros da tripulação. Ele havia encontrado isso por acidente. Eu não havia dito a ele o que estava procurando. O documento chegou sem aviso, descrevendo exatamente o que o comandante havia narrado em 1967. Isso não provava nada, mas coincidências com esse grau de especificidade têm um nome nos protocolos de pesquisa. Chamamos de convergência de fontes independentes. E quando 3 fontes independentes convergem para o mesmo ponto sem comunicação prévia entre si, a probabilidade de coincidência começa a cair abaixo do limiar estatístico que eu usava para descartar hipóteses. Eu tinha agora o relatório do comandante americano, o testemunho corroborado de outros 4 pilotos, o documento do arquivo militar. 3 fontes independentes. Um evento. Uma data. Um lugar. E havia algo que não encaixava. O algo que não encaixava era o seguinte: se os registros confirmavam que Padre Pio nunca havia saído do sul da Itália, e se os 5 pilotos haviam visto a figura no ar sobre San Giovanni Rotondo, isso era consistente com a versão simples da bilocação, uma aparição local, visível de longe. Mas havia um caso de bilocação documentado nos arquivos do convento que era diferente. Diferente de um jeito que me preocupava metodologicamente. De um jeito diferente. Era o caso do general Luigi Cadorna. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, o general Cadorna havia passado por um período de severa crise pessoal após os desastres militares pelos quais ele havia sido considerado responsável. Segundo o testemunho escrito de um assessor de Cadorna, registrado em 1932, o general havia estado prestes a suicidar-se em seu quartel-general em Pádua, quando um frade havia entrado no quarto sem ser anunciado, sem que os guardas houvessem dado permissão de entrada, e havia conversado com ele por aproximadamente 20 minutos. O frade havia ido embora. Cadorna havia desistido. Pádua. Não San Giovanni Rotondo. 650 quilômetros de distância. Cadorna havia descrito o frade para o assessor. A descrição correspondia a Padre Pio, incluindo a presença de ataduras nas mãos. Em setembro de 1918, quando Cadorna finalmente foi a San Giovanni Rotondo pessoalmente, Padre Pio reconheceu-o sem apresentação. E segundo o relato do próprio Cadorna, disse: "Não é a primeira vez que nos vemos." A data do episódio no quartel-general: entre 15 e 20 de setembro de 1918. A data em que Padre Pio recebeu os estigmas visíveis: 20 de setembro de 1918. A mesma semana. Eu precisei ler aquilo 3 vezes. Não porque fosse difícil de compreender, porque as implicações de uma sobreposição cronológica assim, um evento relatado em Pádua, na mesma semana em que o evento central da vida de Padre Pio acontecia em San Giovanni Rotondo, era o tipo de dado que não sabia onde colocar. Era grande demais para o espaço que eu havia reservado para ele. E havia uma camada adicional nesse caso específico que o tornava ainda mais perturbador. Quando o assessor de Cadorna havia perguntado ao general como o frade havia entrado no quarto sem passar pelos guardas, Cadorna havia dito que não sabia. Os guardas, interrogados depois, não haviam visto ninguém entrar ou sair. Ninguém havia visto ninguém entrar. Mas Cadorna havia sobrevivido. Naquele ponto dos meus arquivos, eu havia acumulado as medições das feridas de Romanelli, Bignami e Festa, cobrindo mais de 40 anos. O relatório do Santo Ofício de 1921, com os 2 casos de leitura dos corações que Rossi não conseguia explicar.
Os 42 testemunhos compilados por Cart. O relatório militar americano de 1943. O caso Cadorna de 1918 e o envelope lacrado da Sra. C, que eu havia guardado em uma caixa de papelão no alto da estante do meu escritório, com o cuidado de não tocá-lo desnecessariamente. O envelope que eu devia abrir somente em 23 de setembro de 2009. Faltavam 23 anos. O perfume. Isso era o segundo loop que eu havia aberto no início, e preciso voltar a ele agora, porque foi ele que me levou a fazer algo que eu nunca havia planejado. O odor de santidade era uma expressão que aparecia com frequência nos registros hagiográficos de Padre Pio. Eu havia ignorado isso inicialmente, porque odores são subjetivos, não mensuráveis por instrumentos convencionais e facilmente explicáveis por sugestão coletiva em contexto de devoção intensa. Mas havia um detalhe nos registros que me impediu de descartar completamente. A palavra. Não o odor em si. A palavra usada para descrevê-lo. Em 12 relatos independentes, coletados por pesquisadores diferentes em períodos diferentes, a palavra usada por pessoas que tinham sentido aquele odor era a mesma. E não era flores em geral. Era uma flor específica. Violetas. 12 relatos. 4 idiomas diferentes. Pessoas que nunca haviam se encontrado. Todas usando a mesma palavra. Um psicólogo francês chamado Pierre Siwick havia feito uma análise comparativa desses relatos em 1957, publicada em uma revista de psicologia da religião que eu encontrei na biblioteca universitária de Bari. Siwick havia tentado explicar a convergência por transferência de informação. As pessoas sabiam de relatos anteriores, usavam os mesmos termos. Era razoável. Mas havia um problema no seu próprio argumento. 4 dos 12 relatos haviam sido feitos por pessoas que declaravam explicitamente não conhecer relatos anteriores sobre o odor. Siwick reconhecia isso na nota de rodapé da página 42. Uma nota de rodapé. Como se fosse menor. Mas aquela nota de rodapé me fez procurar uma das 4 pessoas. Era uma médica alemã, doutora Gertrude Boll, que havia visitado San Giovanni Rotondo em 1948 para examinar um paciente do hospital que Padre Pio havia fundado, a Casa Alívio do Sofrimento, que na época ainda estava em construção. Boll havia passado 5 dias no convento. No segundo dia, havia registrado em seu diário clínico, que havia sido parcialmente transcrito no artigo de Siwick, a seguinte observação: odor intenso de violetas, sem fonte identificável. Segunda-feira, 7 de setembro, 16 horas e 40 minutos. Janelas fechadas. Temperatura do ambiente, 18 graus Celsius. Duração, aproximadamente 8 minutos. Sem outros relatos de plantas floridas na área do convento verificados com funcionários. Data, hora, temperatura, duração. Verificação negativa de fontes alternativas. Boll era médica. Havia registrado o dado da forma como uma médica registra dados. E havia dito que não conhecia relatos anteriores sobre o odor. Ela havia chegado ao convento para uma visita puramente clínica. Não sabia nada sobre o perfume de santidade. Isso fechou o segundo open loop para mim. Não completamente, não de um jeito que eu conseguia articular em um protocolo, mas da forma como algumas coisas fecham, com um peso que se assenta lentamente no lugar onde a dúvida ficava. E então veio algo que eu não esperava. Uma ligação telefônica em uma tarde de novembro de 1986 que mudou o que eu estava fazendo. Era o Frade Geraldo. Ele havia conseguido meu número através do convento. Disse que havia encontrado algo nos arquivos que achava que eu devia ver. Um registro que havia sido catalogado erroneamente por décadas sob uma categoria errada. Havia sido movido para uma caixa que ninguém abria fazia 30 anos. Ele disse: é sobre o confessionário. Sobre uma mulher. Sobre o que ela carregou por décadas. Eu disse que ia. E enquanto desligava o telefone, pensei no envelope. No envelope que estava na caixa de papelão no alto da estante. E pela primeira vez em meses, de forma clara e física, senti vontade de abrir aquilo antes do tempo. Não abri, mas senti.
Voltei a San Giovanni Rotondo em janeiro de 1987. Fazia frio, um frio úmido que vinha do Adriático e entrava pelos corredores do convento como se os tijolos não existissem. O frade Geraldo me esperava na biblioteca. A caixa estava sobre a mesa. Era uma caixa de arquivo de papelão, com as bordas desgastadas, marcada com um código de catalogação que indicava material do período entre 1940 e 1950. Dentro havia 43 documentos. Eram testemunhos, escritos à mão, em italiano, alguns com traduções adicionadas em outras línguas. Eram todos sobre o confessionário. O frade Geraldo havia passado 3 dias organizando aqueles documentos antes da minha chegada. Havia separado por data, por idioma original do confessando, por características comuns do testemunho. Havia, eu percebi enquanto examinava a separação, um método naquilo. Ele havia feito o trabalho de um pesquisador antes de me chamar. Eu perguntei por quê. Ele disse: porque eu precisava entender uma coisa. E quando entendi, percebi que você precisava entender também. A coisa era esta. Dos 43 testemunhos naquela caixa, 36 descreviam que Padre Pio havia mencionado durante a confissão informação sobre uma terceira pessoa. Uma pessoa que não estava presente no confessionário. Em 22 casos, essa pessoa estava doente, havia morrido recentemente ou estava em perigo. Em 22 dos 36, havia uma conexão de dor ou culpa entre o confessando e essa terceira pessoa. 22 de 36. 61%. Eu fiquei olhando para aqueles números. A senhora sabe o que isso significa? O frade Geraldo perguntou. Significa que não era aleatório, eu disse. Ele escolhia, ou chegava, à ferida específica, a pessoa em relação a quem havia culpa não resolvida. Sim. Ele pausou. Mas há mais. Em 15 desses 22 casos, havia um detalhe adicional nos testemunhos. Padre Pio não apenas nomeava a terceira pessoa. Ele dizia onde essa pessoa estava, ou o que havia acontecido com ela, com precisão geográfica verificável depois. 15 casos. Com precisão geográfica. Um deles era de um homem chamado Ângelo Battisti, funcionário da administração da Casa Alívio do Sofrimento, que havia se confessado com Padre Pio em fevereiro de 1954. Durante a confissão, Padre Pio havia mencionado o irmão de Battisti, dizendo que ele estava em uma estrada entre Foggia e Cerignola, com o carro parado. Battisti havia saído da confissão, procurado um telefone, ligado para a família. O irmão estava de fato naquela estrada, com um pneu furado, desde as primeiras horas daquela manhã. Foggia para San Giovanni Rotondo são 54 quilômetros. Battisti havia assinado o testemunho. O testemunho havia sido corroborado pela família, que também havia assinado. 2 assinantes. Informação verificável. Data específica. Fevereiro de 1954. Eu li aquilo sentada na biblioteca do convento, em janeiro de 1987. E o que eu sentia não era ceticismo. O que eu sentia era a sensação específica de quando uma pesquisa sai do controle. De quando o objeto de estudo cresce para além do enquadramento metodológico que você havia preparado. E então, o frade Geraldo colocou sobre a mesa o último documento da pilha. Era diferente dos outros. Era um papel dobrado, não um testemunho formal. Havia sido escrito à mão por Padre Pio, segundo o frade. A data no papel era de 20 de março de 1956. Março de 1956. A mesma data em que a senhora C. havia se confessado. O papel tinha 4 linhas. O frade Geraldo não me deixou copiar o texto inteiro, mas me deixou ler e tomar nota de 2 elementos. O primeiro era um nome. Um nome que eu reconheci imediatamente, porque a senhora C. o havia mencionado na nossa segunda sessão. Era o nome da irmã dela, escrito ali, naquele papel, na caligrafia de Padre Pio, com a data. O segundo era uma frase. Uma frase curta que eu vou reproduzir agora, porque o frade Geraldo concordou que eu poderia usá-la sem contexto adicional que identificasse a senhora C.
O que ela carrega pode ser pousado. A hora chegará. Não havia data no sentido de um dia específico, mas havia uma referência temporal que ficou gravada na minha memória. No outono do ano em que a casa for derrubada. Uma frase críptica, que eu guardei junto com o número 23 de setembro de 2009, e que não entendi por mais de 20 anos. A vida continuou. Isso que parece óbvio, mas às vezes precisa ser dito. A pesquisa não era a minha vida inteira. Eu tinha uma clínica, tinha pacientes, tinha uma carreira que avançava. Publiquei um artigo em 1988 sobre testemunhos de experiências religiosas anômalas, sem mencionar Padre Pio diretamente, mas usando o protocolo metodológico que havia desenvolvido durante aquela pesquisa. O artigo teve boa recepção. Fui convidada para 2 congressos. Continuei. Mas o envelope continuava na caixa de papelão no alto da estante. E havia algo que havia começado a acontecer, com uma frequência que eu não conseguia ignorar. Pacientes. Não todos. Não muitos. Mas um número suficiente de pessoas, ao longo de 20 anos de prática clínica, que me chegavam com um tipo específico de culpa. Uma culpa em relação a alguém que havia morrido, envolvendo algo que nunca havia sido dito. Não dito ao morto e não dito a Deus. Esse tipo de culpa tem uma estrutura muito particular no trabalho terapêutico. É diferente do luto normal. É uma culpa que não tem receptor. A pessoa que deveria recebê-la, ou a absolvição dela, ou o reconhecimento, já não está mais aqui. Então ela fica circulando. E o que eu havia aprendido, através dos testemunhos daquela caixa de papelão, é que havia um homem em San Giovanni Rotondo que tinha se especializado, de um jeito que eu ainda não conseguia classificar, exatamente nesse tipo de ferida. A ferida sem receptor. Comecei a referir pacientes com esse perfil para um padre jesuíta que eu conhecia em Bari. Um homem inteligente, discreto, clinicamente informado. Não para substituir a terapia, para acrescentar uma dimensão que eu reconhecia como presente no sofrimento deles, mas para a qual eu não tinha ferramentas. E em uma dessas conversas com o padre jesuíta, em 2002, ele mencionou algo que me parou. Eu havia dito a ele que conhecia de ouvidos a história de Padre Pio e o confessionário. E ele disse: "Então a senhora sabe sobre a beatificação e a canonização?" Eu disse que tinha acompanhado de longe. Ele disse: "A canonização foi em 16 de junho de 2002, mas o que a maioria das pessoas não sabe é o que o cardeal que coordenou o processo disse sobre os estigmas." Eu perguntei o que havia dito. O padre jesuíta tirou um papel dobrado do bolso. Havia copiado o trecho à mão. Leu. O cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, declarou em entrevista de 12 de abril de 2002. A análise das feridas por médicos independentes ao longo de 5 décadas não produziu nenhuma explicação patológica verificável. As feridas de Padre Pio permanecem, do ponto de vista médico, um fenômeno sem classificação. 2002. 84 anos depois de Bignami. A mesma conclusão. E a canonização havia sido conduzida por João Paulo II, que havia visitado Padre Pio quando jovem seminarista em 1947, e havia pedido a ele uma oração por uma professora doente. A professora havia sobrevivido. João Paulo II havia documentado esse pedido. Data: março de 1947. Nome: Wanda Poltauska. Diagnóstico: câncer. Desfecho: remissão. 3 elementos verificáveis. Uma cadeia que ia de 1947 até 2002, passando pelo processo de canonização que exigiu 2 milagres verificados pela medicina. 2 milagres verificados, com documentação médica, não hagiografia, medicina. E a medicina havia dito: não temos explicação. Faltavam 7 anos para 2009, e naquele período aconteceu algo que não estava nos meus planos. Em outubro de 2005, fui ao hospital. Não como médica, como paciente. Havia um nódulo no pulmão esquerdo que o meu clínico havia encontrado em um exame de rotina. 6 centímetros. Posição central, próxima ao hilo pulmonar.
O oncologista que me atendeu em Bari foi direto. Era inoperável na posição em que estava. As opções eram quimioterapia e radioterapia combinadas, com uma taxa de resposta de 43% para redução significativa após 2 ciclos. 43%. Eu havia passado 20 anos usando percentuais como instrumentos. De repente, estava dentro de um. Comecei o tratamento em novembro de 2005. Primeira sessão de quimioterapia em 12 de novembro. O protocolo era de 6 ciclos, com intervalo de 21 dias entre cada um. Eu continuava trabalhando quando conseguia. Perdi o cabelo no segundo ciclo. Perdi o apetite no terceiro. E foi no terceiro ciclo, em fevereiro de 2006, que fiz algo que não havia planejado. Fui buscar o envelope. Não para abrir, para tê-lo perto. Desci a caixa de papelão da estante, retirei o envelope com cuidado e o coloquei sobre a mesa do escritório. Fiquei olhando para ele por um tempo. O lacre de cera vermelha ainda estava intacto. O papel havia amarelecido mais nas bordas. Devia ter uns 50 anos de idade naquele ponto. Eu pensei na Sra. K. Ela havia morrido em 2001, com 84 anos, sem ter aberto o envelope. Havia me confiado a mim, com um documento assinado, a tarefa de abri-lo na data correta e verificar o conteúdo. Eu havia aceitado, sem saber muito bem o que isso significava, e agora estava sentada diante dele, com um nódulo de 6 centímetros no pulmão esquerdo, pensando no que estava dentro. Havia uma data específica na instrução da Sra. K. 23 de setembro de 2009. Faltavam 3 anos e 7 meses. Eu não sabia se ia chegar lá. E foi naquele momento, com aquela dúvida muito concreta e muito física, que fiz algo que não tinha feito desde a adolescência. Rezei. Não de um jeito formal, não com palavras organizadas. Foi mais parecido com falar pro quarto vazio sobre o fato de que eu não sabia o que estava dentro daquele envelope e que havia alguém que havia carregado aquele segredo por 50 anos e que havia algo ali que parecia maior do que qualquer protocolo que eu havia desenvolvido. Fiquei em silêncio por um tempo depois. E depois fui dormir. 6 meses depois, em agosto de 2006, o oncologista mostrou-me o resultado da tomografia de controle. O nódulo havia reduzido de 6 centímetros para 2,8. Ele disse que era uma resposta excelente, uma das melhores que havia visto com aquele protocolo. Disse que havia uma chance real de remissão completa. Em março de 2007, após o 6º ciclo, a tomografia não mostrava nódulo. Remissão completa. Eu não vou dizer que foi um milagre. Não sou qualificada para dizer isso. 43% dos casos respondem ao tratamento. Eu estava naqueles 43%. A medicina tem explicação para isso. O que não tem explicação é para o que aconteceu 2 anos depois. Em maio de 2008, 1 ano e 4 meses antes da data do envelope, o corpo de Padre Pio foi exumado e exposto em San Giovanni Rotondo para veneração. Era um evento planeado há anos. As autoridades da igreja haviam decidido expor o corpo como parte das celebrações dos 40 anos da morte dele. Eu soube do evento pelos jornais. E 1 mês depois, em junho de 2008, recebi uma carta. Era do Tribunal Eclesiástico de Foggia. Eles estavam coletando testemunhos de pesquisadores que haviam estudado a vida de Padre Pio, para um arquivo de documentação relacionado ao processo de canonização. O frade Geraldo havia indicado meu nome. Eu havia passado 22 anos tentando manter distância metodológica daquele material, e agora o material estava me pedindo para me aproximar. Fui a Foggia, em setembro de 2008. O tribunal era presidido por um monsenhor de uns 60 anos, com óculos redondos e o jeito de quem passou a vida lendo documentos e sabia exatamente o peso das palavras. Havia outros 2 membros do tribunal, um notário e uma mesa grande com iluminação inadequada. Eles queriam saber sobre os testemunhos que eu havia coletado. Queriam saber sobre a metodologia. Queriam saber se havia algo que eu poderia colocar em declaração formal. Eu disse que havia 43 documentos em uma caixa no convento de San Giovanni Rotondo que mereciam atenção formal.
Disse que o protocolo de coleta de CART, embora datado, havia produzido dados com consistência suficiente para merecer análise séria. Disse que os relatórios médicos de Romanelli, Bignami e Festa, quando lidos em sequência, representavam uma anomalia clínica que não havia sido explicada satisfatoriamente em 70 anos de medicina. O monsenhor anotava tudo. Depois perguntou: "A senhora tem algum testemunho pessoal a oferecer?" Eu pensei na senhora C. Pensei no envelope. Pensei na data que estava a 12 meses de distância. Disse que sim, mas que precisava aguardar um evento antes de poder testemunhar completamente. Um evento que ocorreria em setembro de 2009. Ele perguntou o que era. Eu disse: "Uma confirmação. Se acontecer o que eu suspeito que vai acontecer, vou precisar que o senhor esteja disponível para receber o meu testemunho depois do dia 23 de setembro de 2009. Ele ficou me olhando por um momento. "A senhora está falando de uma predição?" "Estou falando de um envelope lacrado", eu disse, "e de uma data." Ele escreveu algo. Dobrou o papel. Disse: "Estaremos aqui." O ano entre setembro de 2008 e setembro de 2009 foi o mais longo da minha vida. Não porque acontecesse algo dramático, porque eu sabia que havia algo esperando por mim em setembro, e cada dia que passava era um dia mais perto de uma confirmação ou de um silêncio. Cada dia eu acordava, ia ao consultório, atendia pacientes, tomava café, lia. E cada noite eu sabia que o envelope estava sobre a mesa do escritório. Em julho de 2009, recebi uma ligação da filha de uma das minhas amigas mais antigas. Ela me ligou para dizer que a mãe havia sido internada em Bari com insuficiência respiratória. Fui imediatamente. Minha amiga estava consciente. O hospital era o Hospital Policlínico de Bari, Ala Sul, quarto 11. Era uma tarde de terça-feira, 18 de julho de 2009. Fiquei com ela 3 horas. Quando fui embora, parei no corredor e olhei para a placa do quarto. Quarto 11, Ala Sul, Hospital Policlínico de Bari. E havia algo naquilo que me remeteu a uma frase que havia ficado no fundo da memória há anos. Uma frase do papel que o frade Geraldo havia me mostrado em 1987. Uma frase que eu havia anotado com interrogação. No outono do ano em que a casa for derrubada. Eu estava em um hospital. Não era o outono ainda, mas era o mesmo ano. E havia uma casa, na rua onde eu havia crescido, em Lecce, que havia sido demolida em março daquele ano para a construção de um edifício novo. Eu havia passado por aquela demolição em visita à família. Havia sido uma casa de 3 andares, de pedra amarela, que havia estado ali toda a minha vida. Derrubada. 2009. Eu fiquei parada naquele corredor do hospital por um longo tempo. 23 de setembro de 2009 caiu em uma quarta-feira. Acordei às 6 da manhã. Fiz café, sentei à mesa do escritório. O envelope estava na frente de mim. Tirei o documento assinado da senhora C que me autorizava a abri-lo. Coloquei ao lado. Peguei o envelope com cuidado. A cera vermelha estava dura, ligeiramente ressecada. O crucifixo ainda era visível na impressão.